Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente está gravando mais um vídeo do nosso trabalho aqui do GRESG, do Grupo Espírita Saint-Germain, desse trabalho que a gente chama de Sentimentos que Curam. E sempre quando eu começo o vídeo eu gosto de relembrar a ideia desse trabalho, né? A ideia é que a gente consiga entender melhor alguns sentimentos, algumas coisas que passam na nossa mente, no nosso coração, e principalmente tentar identificar caminhos para que esses sentimentos nos ajudem na nossa melhoria, na nossa reforma íntima, nos nossos processos de cura, na nossa busca por ser cada dia melhor do que éramos antes. E dentro disso, pessoal, hoje a gente vai falar de um sentimento bem legal, bem interessante, que tem a ver com alguns outros sentimentos e vamos fazer essas relações. E o nome do sentimento que a gente vai trazer hoje para o nosso estudo é compaixão. Começar, o que será compaixão? A palavra compaixão não é tão clara às vezes. A gente sabe o que é, mas muitas vezes a gente não sabe definir, né? Tem algumas coisas na língua portuguesa que são assim, a gente sabe, mas às vezes para explicar não é tão simples. E eu comecei preparando desse trabalho, nós aqui do GRESG, eu queria começar trazendo para vocês um dos significados de compaixão e o quanto esse significado já traz algumas reflexões para a gente. Vamos lá. Definição de compaixão. Compaixão é a vontade de minimizar a dor dos outros, compreender o outro, buscar beneficiar o outro diminuindo o seu sofrimento. É o agir para solucionar o que está afligindo o outro. É a aceitação e respeito pelas dificuldades alheias. Olha que interessante, pessoal. O que é compaixão, então, segundo essa definição? Compaixão não é aquele conceito de eu tenho pena de alguém, eu estou triste porque essa pessoa está sofrendo. É mais do que isso, né? Compaixão é agir, repetir um trecho. É agir para solucionar o que está afligindo o outro. É você realmente, ao ver alguém em sofrimento, alguém em dor, seja alguém próximo de você, seja alguém distante de você, ou possivelmente sendo até um desafeto que você tem nessa encarnação, você tentar entender e tentar aceitar as diferenças que você tem com essa pessoa, com esse outro indivíduo, e agir para que o sofrimento do outro cesse. Como a gente fala muito, as coisas ativas têm muito mais poder que as coisas passivas. Tem uma coisa que é bem legal, que a gente já ouviu em alguns estudos aqui no GRESG e tudo mais, que eu queria dividir com vocês nesse momento. É aquela ideia de quando eu tenho uma intenção, mas não faço, não tenho ação, é a mesma coisa que nada. A intenção boa não é suficiente para eu fazer o bem. Agora, quando eu tenho a intenção e a ação, eu realmente tenho vontade de ajudar o próximo. Então, essa compaixão precisa de vontade, precisa de movimento, precisa de atitude. Ela não é aquela compaixão passiva que, de alguma maneira, faz com que apenas você fique numa posição de tristeza e de dó, sem nenhum tipo de ação. Então, vamos começar daí, a ideia de compaixão. Ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. E aí vem aquela questão do julgamento, né, pessoal? Infelizmente, às vezes, a gente ainda cai numa armadilha de querer julgar o próximo. Ah, ele está sofrendo porque ele merece. Se a gente olha na doutrina espírita, claro, a gente tem atos e consequências de nossos atos. A gente, entre aspas, né, a gente assume os erros e a vida vai trazer novas oportunidades, nunca castigo, novas oportunidades de resolver nossos erros. E isso, às vezes, acarreta em alguns desafios, claro. Mas quem somos nós, aqui encarnados também, para apontar o dedo para o próximo e julgar o que ele merece ou não viver, o que é justo, o que não é justo? Quem somos nós para adotar essa posição de hierarquia moral, né? Eu sou aquele que decide o que é justiça ou não. Não, né, gente? A compaixão precisa entender realmente as dificuldades do próximo, as diferenças que você tem com o próximo e as fragilidades humanas. Às vezes a gente erra também. Muitas vezes a gente erra também. E o outro, como nós, está aqui para aprender.
É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Porque é isso, né? Quando a gente entende a realidade, que todos nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, que todos nós estamos sujeitos a erros, a realidade da nossa evolução é essa hoje, e claro, todos nós vamos alcançar a felicidade plena. Ela está no nosso caminho, como a doutrina nos mostra. Mas quanto tempo vai demorar, a gente não sabe. A gente sabe que um dia ela vai chegar, mas a gente ainda tem que evoluir muito moralmente, corrigir nossos defeitos. Então vamos ser realistas. Aqui, no mundo de provas e expiações, a maldade ainda predomina. Ou seja, as fragilidades, as dificuldades, os vícios morais ainda vão estar preponderando muitas vezes nas atitudes das pessoas. E por que isso precisa ser motivo de apontar dedo? Não. Não é essa a proposta que Jesus trouxe para a gente, né? A verdadeira compaixão tem por base o raciocínio de que todo ser humano tem o desejo inato de ser feliz e de superar o sofrimento, exatamente como nós. Isso é muito legal, pessoal. Desejo inato, inato, aquilo que vem dentro da gente, que nasce com a gente. Mas quando a gente fala nasce na lógica do espiritismo, não é nasce nessa encarnação, é que nasce no nosso surgimento como indivíduo, muitas e muitas encarnações atrás. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos evitar os sofrimentos. Independente do que aquela pessoa faça ou haja, isso está dentro dela, a essência. Deus está dentro dela, a luz divina está brilhando dentro dela. Às vezes ela está obscurecida ainda, a pessoa ainda não consegue deixar esse brilho vir para fora, por seus erros, pelas suas atitudes, mas todos nós queremos ser felizes. Então, todos nós precisamos ajudar com que essa felicidade seja alcançada. Dar a mão para o próximo, colocar o próximo na nossa mente, no nosso coração, mas não para julgar, não para apontar o dedo, e sim para realmente querer o bem, porque esse é o conceito prévio, né, de compaixão, é querer aliviar os sofrimentos do outro. E aí tem um sinônimo bem legal, né? Esse sinônimo é uma palavrinha mais enriquecedora em termos de linguística, vamos dizer assim, que é misericórdia. Uma boa forma de você identificar compaixão, não é exatamente a mesma coisa, mas tem uma boa interseção, é misericórdia, que é aquela ideia de você sentir no seu coração a miséria do outro. Se a gente sente o sofrimento do outro, se aquilo traz para a gente realmente o que está acontecendo com aquela pessoa, com certeza isso vai ser um alimento para de repente você agir diferente, buscar uma solução. É muito interessante pensar, né, umas reflexões duras às vezes que a gente faz e mais faz parte do processo de evolução. Quando a gente tem um desafeto, às vezes um familiar, um pai, uma mãe que a gente tem problema grave de relacionamento, passa anos e anos sem falar direito, de cara feia, aquelas convivências difíceis, essa pessoa fica doente, vai para um hospital, a gente fica com aquela dorzinha no coração, aquele desejo de que a pessoa melhore, mesmo muitas vezes ainda não expressando isso, muitas vezes ainda não deixando isso vir à tona por orgulho, por vaidade, por egoísmo, mas no momento de dor que a pessoa está em sofrimento, a gente tem isso inato na gente, a gente tem essa certeza dentro da gente que a gente quer o bem, que a gente quer fazer o bem, e isso precisa cada vez mais brigar. Isso é o que se chama compaixão. E aí, uma outra reflexão, uma relação que eu queria trazer para vocês é sobre um outro sentimento, né, um outro ponto importante, que é a empatia. Empatia, conceito que vem mostrar para a gente que é aquela questão de se colocar de verdade no lugar do outro, é você tentar enxergar com os olhos do outro, né? Não é você olhar com os seus olhos a situação do outro, não. É você realmente se colocar naquela posição que o outro está e tentar olhar daquele ângulo, um ângulo diferente do seu. Por isso é tão desafiador. E eu queria trazer essa ideia de empatia como um caminho para a compaixão, né? Se a gente consegue praticar a empatia, se a gente consegue deixar que a empatia faça parte da nossa existência, a gente consegue se colocar de verdade no lugar do próximo, a gente vai ter mais facilidade para entender o sofrimento que o próximo vive.
para entender as mazelas que ele está enfrentando naquela fase da vida ou da existência do que está acontecendo. E a partir disso, a gente consegue ter mais compaixão, porque a gente também sente, porque a gente está olhando dali, a gente está visualizando. Então é muito legal entender, né, a empatia como um caminho para a compaixão. Eu não estou comparando aqui o que é mais fácil, o que é difícil, não é um grau, né, o mais complexo ou não, não. É entender que quando você consegue se colocar no lugar do próximo, você vai enxergar melhor os sofrimentos do próximo. Se você enxerga melhor e sente mais, a consequência natural é você querer aliviar aquilo. Porque você vai estar olhando, ó, como isso é difícil, ó, como isso está me doendo. Existe uma questão também muito interessante, né? Que a gente tem ainda também uma mania feia de julgar o tamanho do sofrimento do próximo. Ah, ou o tempo que ele pode sofrer, né? Ah, ele já está sofrendo há 2 anos por causa disso, meu Deus do céu. Ah, ele terminou um namoro e está sofrendo desse jeito, ele vai ainda ter muitas outras oportunidades e outras situações. Mas quando você está ali dentro, pessoal, é diferente. Quando você olha dali de dentro, é diferente. Eu sempre trago aqui, eu gosto de usar, até por ter filho pequeno, né? O exemplo da criança mesmo. Se a criança está brincando com o brinquedo que ela gosta muito, e você, pai, você, mãe, você é responsável por aquela criança, tira aquele brinquedo dela, às vezes com um motivo justo, porque a criança tem que fazer, tem que ir para uma creche, tem que tomar banho, está na hora de dormir, enfim. Não estou julgando aqui se está certo ou errado a sua atitude, tá? Mas a criança sofre, chora por aquilo, às vezes a gente tem uma tendência a minimizar aquilo, né? Como se fosse assim, não, mas que bobeira, tá chorando por causa de um brinquedo. Gente, mas a realidade é que aquela criança tem, aquele brinquedo é importante para ela naquele momento. Você precisa sim tirar por algum motivo, mas você tem que entender também que o sofrimento faz parte do processo e que você tem que acolher, você tem que buscar ajudar e fazer aquela criança entender. E aí cabe dizer, né? Todos nós somos crianças, espirituais ainda. A gente está no nível de evolução ainda baixo, com muita jornada pela frente. Então a gente tem que se olhar muitas vezes e olhar o próximo como crianças espirituais que cometem erros, que não entendem, que repetem, mas que têm o direito de sofrer e ninguém tem que julgar. O que a gente tem que fazer é ajudar, acolher, para que esse sofrimento passe rápido. Porque tudo passa, lembrem disso, tudo sempre passa. Um outro ponto que eu queria colocar para vocês, eu trouxe um trecho aqui que eu achei bem interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Um dos depoimentos, um dos relatos do espírito, esse espírito é Miguel, em Bordeaux, 1862, que ele fala um pouquinho sobre a compaixão e a relação com a caridade, né? Como essas duas coisas tão faladas e tão importantes, elas podem se unir mesmo, se juntar, né? Elas têm uma relação direta. E ele fala o seguinte, lá no livro, tá? A compaixão é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. A. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. E é muito legal, né, quando ele fala isso lá no Evangelho. Aliás, eu gosto muito dessa parte. O Evangelho é sensacional, mas eu gosto muito dessa parte que os espíritos vêm e trazem relatos, depoimentos, ensinamentos, porque eu acho que são sempre provocam e sempre acessam comigo, pelo menos, acessam ali a minha mente e meu coração, mexem mesmo. Até porque eles às vezes usam palavras fortes mesmo para a gente refletir, palavras importantes para a nossa reflexão, para o nosso entendimento. E aí, quando fala isso, né, que a compaixão é a irmã da caridade, a deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. E aí vem aquela questão, né? O oposto da compaixão. Qual o grande oposto da compaixão? A indiferença. Quando você passa a ver o sofrimento do próximo, é que nem é percebido de verdade por você. E aí ele traz, é bem legal perceber assim, poxa, mas eu sofrer pelo sofrimento do outro vai trazer ternura para o meu coração, enternecer o meu coração? Sim. Vai fazer você ter cuidado, às vezes, na forma de ajudar alguém,
A verdade, vamos dar um exemplo aqui bem bobo, tá? Mas bem do dia a dia. Você vê alguém que você não gosta muito, não tem um bom relacionamento, chega, trabalha com você e a pessoa chega e de repente dá um fora em você, ou dá uma resposta atravessada, enfim. E aí você fica com raiva, cria aquele ranço mesmo, aquela coisa que incomoda o coração. Você não sabe o que ela está vivendo na vida particular, na família, ou como indivíduo mesmo, nas dificuldades que tem naquele momento da sua jornada. Então, a gente acaba deixando a compaixão de lado, porque a gente tem uma mania feia de achar que a gente pode até ter compaixão, desde que a gente saiba tudo, todos os motivos, tudo que acontece, tudo que aquela pessoa, como se nós precisássemos justificativa. Então, o que nesse trecho do Evangelho ele fala, deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E eu vou contar até uma história pessoal, triste, tá? Mas muito sincera. Meus avós morreram com uma distância muito curta de um para o outro, de 27 dias. E meu avô morreu, isso já tem alguns anos, né? Meu avô morreu antes da minha avó. E eles eram muito unidos, muito, muito, muito próximos, assim, uma vida inteira, de muitas dificuldades também, claro, mas de muito amor, com certeza. E depois que meu avô morreu, né, minha avó já estava com uma saúde debilitada, mas era uma preocupação de todo mundo, e uma preocupação justa, né, como de não demonstrar muito sofrimento perto dela, de não demonstrar muito fraqueza mesmo. A gente ser humano tem mania disso, né? Eu não posso demonstrar, porque a pessoa vai ver que eu estou sofrendo, vai sofrer mais. E logo um dia que eu cheguei lá, no meio desse processo, entre a perda do meu avô e da perda da minha avó, e eu olhei, sentei na cadeira do que meu avô sentava sempre, e eu não me segurei. Assim, não foi pensado, eu só não me segurei, comecei a chorar. E eu lembro muito bem de uma coisa que minha avó disse para mim que me marcou mesmo a vida. Minha avó me ensinou tanta coisa, mas essa foi uma daquelas ensinamentos assim de reta final. Ela já estava muito debilitada. E ela falou: ai, que bom que você está chorando. E eu não entendi nada. Aí ela, porque assim eu posso chorar junto com você. A gente pode chorar. E ela chorou comigo, e a gente chorou de mão dada, assim, conversando. E ela falou: todo mundo disfarça para mim que eu tenho que tá bem, e eu tenho que disfarçar para os outros que eu também estou bem. Mas quando eu te vi chorando aqui, demonstrando, eu me senti mais à vontade para chorar. E às vezes é isso, né? Às vezes a gente acha que o apoiar é só tentar levantar, às vezes chorar, abraçar, sentir a dor do outro, é acolher também. É simplesmente falar, eu tô aqui. Às vezes a gente não tem o que falar exatamente, não tem uma explicação lógica. Então abraça, fala que tá aqui, se compadeça, tenha compaixão com o próximo. E eu, quando li esse trecho do Evangelho, quando ele fala disso, das lágrimas são um bálsamo que cura a ferida dos outros, eu lembrei muito dessa situação com a minha avó. E acho que é muito importante que a gente não tenha medo, às vezes, de demonstrar o nosso choro, de nossa fraqueza naquele momento, porque nós somos seres humanos e às vezes é isso que vai fazer diferença. É isso que vai fazer alguém se sentir à vontade também com você para dividir aquele momento. E quem sabe sair juntos daquela situação mais forte, sim, mas com um sofrimento que a vida vai trazendo, infelizmente ou felizmente, faz parte da nossa evolução. Até peço desculpa por me expor assim, entre aspas, né? A ideia do estudo não é essa, mas eu não tinha planejado exatamente falar sobre isso, mas acabou que veio e acho importante trazer o que está vindo no coração nessa hora, né? E aí, qual o maior exemplo de compaixão que a gente vai ter, né? O maior exemplo, aliás, como muitas coisas, é Jesus. Jesus se compadeceu de todos, dos mais pecadores, dos mais sofredores, dos mais difíceis. Ele sempre, 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 quando vinha alguém enfermo a ele, quando vinha alguém pedindo sua ajuda, ele nunca se recolheu, ele nunca se fechou, ele sempre se compadecia do sofrimento do próximo, fosse ele quem fosse. Ele sempre estava ali para
acolher, para ajudar, para orientar, para ensinar. Ele realmente fazia o bem sem olhar quem, né? A gente tem esse ditado aqui no popular. E ele, Jesus, simboliza muito isso. Ele fazia o bem totalmente e o bem de verdade, aquele bem que não é condicional. Eu faço quando me interessa, ou eu faço se você fizer isso para mim, ou eu faço quando você, de repente, tiver uma atitude do jeito que eu quero. Não, não era isso que ele queria, não. Ele fazia o bem para todos. Ele foi lá visitar a casa de Zaqueu, ele apareceu para Paulo, que depois foi um dos grandes pregadores de sua palavra, mesmo com Paulo tendo cometido muitos erros. Ele, Judas, por exemplo, ele nunca julgou, pelo contrário, ele sempre entendeu. Então, em todas as situações, ele teve compaixão. Então, ele é o maior símbolo de compaixão, é aquela compaixão que também mexe com tudo aquilo que realmente a gente, como seguidores de Jesus, né, com que a gente precisa aprender de verdade. E eu queria fechar o estudo de hoje trazendo um texto para vocês da obra Responsabilidade, né, escrita por Divaldo e ditado por Joana de Ângeles, essa mestra dos sentimentos aí, que fala de tanta coisa. E eu vou ler para vocês e depois comentar algumas coisinhas bem rápidas para a gente fechar o nosso vídeo de hoje. Mas preste atenção, porque Joana, como sempre, muito precisa nas palavras e muito reflexiva na nossa mente. Ela, pelo menos, alcança muito minha mente, vou ser sincero com vocês. Vamos lá. Escasseia na atual conjuntura terrestre o sentimento da compaixão. Habituando-se aos vários problemas, aos próprios problemas e aflições, o homem passa a não perceber os sofrimentos do seu próximo. Mergulhado nas suas necessidades, fica alheio às do seu irmão, às vezes resguardando-se numa couraça de indiferença, a fim de poupar-se a maior soma de dores. Deixando de interessar-se pelos outros, estes esquecem-se dele, e a vida social não vai além das superficialidades imediatistas e insignificantes. Movimentando-se na multidão, o indivíduo que foge da compaixão distancia-se de todos, pensando e vivendo exclusivamente para o seu ego e para os seus. No entanto, sem um relacionamento salutar, que favorece a alegria e a amizade, os sentimentos se deterioram e os objetivos da vida perdem a sua alta significação, tornando-se mais estreitos e egoístas. A compaixão é uma ponte de mão dupla, propiciando o sentimento que avança em socorro e o que retorna em aflição. É o primeiro passo para a vigência ativa das virtudes morais, abrindo espaços para a paz e o bem-estar pessoal. Pessoal, e eu quis trazer isso para fechar, porque ele fala muito do nosso mundo atual, né? Esse mundo em que às vezes a gente está tão acelerado, tão preocupado em resolver as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios problemas, o nosso próprio trabalho, a nossa própria família, e que às vezes a gente nem se abre e nem se permite estar disponível ao próximo. Por um medo, às vezes inconsciente, às vezes consciente, de repente ter mais problemas ao nosso redor, né? Quando alguém está sofrendo e traz um problema, a gente às vezes ainda tem medo de, pô, eu já estou com tanta coisa na cabeça, não quero mais isso na minha cabeça, não. Mas não é na sua cabeça, é no seu coração. O seu coração é capaz de fazer o bem. E quem sabe aquela pessoa também não precisa tanto daquele momento, só de ser ouvida, ou de repente de um abraço, de um diálogo rápido, ou não rápido. Então vamos lembrar do início do vídeo de hoje, quando eu falei que a compaixão ela é ativa. A compaixão não é ter pena do próximo, não. Compaixão é fazer algo para minimizar e diminuir o sofrimento do próximo. Essa é a compaixão real. Essa é a compaixão que a gente precisa buscar. Se a gente alcançar essa compaixão de verdade, a gente vai realmente estar seguindo Jesus. E trazendo bem para a gente, fazendo bem ao próximo e trazendo boas energias, bons espíritos para o nosso lado. Então, muito obrigado a todos que assistiram hoje, a todos que tiverem visto esse vídeo. Sempre fico aberto aí a perguntas que possam surgir e tudo mais. E que a gente sempre se cure das nossas mazelas, se cure do egoísmo, da vaidade, do orgulho,
e sempre haja com essa compaixão, com a caridade, sua irmã, e com a empatia, que é o caminho para que a gente alcance essa compaixão real. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos.